Boa noite, amigos da TV da cidade, amigos da TVBE. Estamos começando o programa Passando a Limpo desta quinta-feira, dia 3 de março. Deixa eu acionar o professor Osni Piski. Boa noite. Boa noite, Enio Alexandre. Boa noite, Ariel. Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Maia. É com grande satisfação que estamos aqui em mais um programa Passando a Limpo. E boa noite, telespectadores, né? Tanto da TVBE como da TV Cidade. Queria deixar uma rápida mensagem aqui de solidariedade, que não é só minha, mas é de todos os companheiros do Passando a Limpo, a comunidade ucraniana, não é? Que lamentavelmente está sendo massacrada. Massacrada, esse é o termo. A gente aqui não pode fazer muita coisa, mas contem com a nossa humilde solidariedade. O Enio, também tem uma outra coisinha que está acontecendo aqui na nossa cidade, né? É mesmo? Isso que o quê? Parece que o nome de Manchester já devagarinho está se transformando em Detroit, né? Pelo menos no esporte, fora as outras coisas que a gente pode falar também, né? O nosso Jack, querido Jack, tomara que ganhe, para que fique na primeira divisão, porque classificado já não vai se classificar mais para o turno final. Existe um milagre. Hã? Existe um milagre aí. Existe ainda? Existe É um uma milagre, combinação mas improvável, contém né? 25 combinações para ele conseguir se classificar. Mas um tem que perder, o outro tem que empatar, o outro tem que perder, ele tem que ganhar. Mas então, essa combinação, as antigas combinações que as mulheres usavam, não é nem as combinações da análise fatorial, não é não. Não é, né? Não. Mas o fato é que, para não cair, o Joinville precisa Tem que ganhar. vencer. Tem que Se ele ganhar. não vencer, vai disputar a segunda divisão catarinense. Junto com o Criciúma. Talvez não, porque o Criciúma pode subir. Quem esse sabe ano, o Criciúma sobe. O Criciúma já está fora, né? Não, está na segunda divisão do futebol catarinense, que foi rebaixado Já no passado. foi campeão ou não? Quem? O Criciúma foi campeão da segunda? Não, vai a ser, segunda, vai- a segunda ainda vai vai começar disputar, ainda. Com a participação do Jack? Não. Não. Jackson O ano Jack que vai vem. ficar sem futebol até ano que vem. Vamos jogar peca, então. Mas o Enio, esse programa aqui, o Jorge, o Maia, o Ariel, o programa aqui, ele fareja as coisas de longe. Ele iniciou por causa do Rio Matias e agora nós estamos anunciando várias coisas. E parece que a atual administração, que tem na CEINFRA o secretário corretor, instalou uma verdadeira balbúrdia, sem planejamento, sem fiscalização. E vamos mostrar aqui, depois para a gente comentar, o que nós, não vou dizer que profetizamos, porque não temos extidão, mas anunciamos há 2 semanas atrás. Dá para mostrar o imigrante lá? A estátua do imigrante, aliás, a belíssima estátua que precisa de um reparo. Um reparo foi improvisado aí, devolveram a mão e na mão seguram um remo, o nosso querido colonizador. Além disso, ele está com um colete salva-vidas, né, Piski? Que é recomendável, considerando o que tem acontecido ali na Praça da Bandeira. É só olhar as imagens que vão vir a seguir que você vai entender por que o colete. Porque o colete. Vamos mostrar a imagem. Isso foi feito quando anunciaram a abertura da Praça da Bandeira. Está aí. E olha o que a chuva proporcionou ontem ali. É bom mesmo que as estátuas fiquem com colete salva-vidas e com remo, porque pelas imagens aí vai ser muito necessário. Olha só o estrago ali provocado pelaquela abertura do Rio Matias ali na Praça da Bandeira. Isso aconteceu naquela chuvarada que caiu na tarde de ontem aqui em Joinville. E o que você diz, Ariel, da máquina em cima da laje e da rua, também me parece que tem a mesma laje? Eu já tive o desprazer de ver um caminhão muito mais leve cair na Dario Salles. Na Dario Salles, né? Mas eu queria complementar o que você está dizendo. Isso para mim mostra a falta de decisão do governo em relação ao Matias. A falta de tomada de posição com relação ao Rio Matias.
Eles estão tentando fazer algumas intervenções que, na minha opinião, salvo o melhor juízo, é para dar uma satisfação para as pessoas. Estão mexendo no Matias, mas não estão fazendo absolutamente nada, não estão tomando uma decisão sobre o que já foi feito e o que precisa ser feito e se vai ser feito. Né? Ariel, isso aí é um tapa-boca, na minha opinião. Ariel, isso aí é para enganar, para tapar o sol com a peneira. Mas é o que eu acabei de dizer. Depois que saiu o parecer do IGPM, né? IGP, dizendo que foi mal projetado. Ali, quem lê o parecer, como a gente leu, sabe que quem fez aquela improvisação que o pessoal caiu no buraco foi o mesmo que mandou abrir ali agora o Matias na praça. Pois é, corretor, pega a malinha e vai vender apartamento, né? Ou faz alguma coisa na vida aqui, né? Que desse jeito está acabando com o Joinville. É que não dá para entender o que vai ser feito. Abrir o Matias ali, para quê? Vamos refazer o canal? Não, fazer um pontilhão. Não, tudo bem. Vamos fazer um canal, vamos deixar céu aberto. Tá, e o que vinha sendo feito? Abandonar? Mais de 40 milhões, 50 milhões vão abandonar. Então o governo tem que tomar uma posição, Pisca. Eu sempre disse isso. Olha, alguém está brincando de administrar a cidade. Estão brincando de administrar a cidade. Olha, isso é só o início da brincadeira, né? Nós vamos anunciar mais coisas aqui. Mas até o prefeito de Joinville esteve aqui no programa e falou que ele não vê a hora que a gente mude aquela abertura do programa, né? Mas está difícil, né, Pisque? O quê? Está complicado de mudar a nossa abertura, né? Continua tudo do mesmo jeito. Eu jeito. acho que até vou falar com o Piá para ver se bota o homem com o colete e o remo ali junto na abertura também. Vamos fazer o seguinte, vamos conferir a paródia da semana, que chama-se A Gente Quer Mudar. A gente está falando da abertura do programa, mas está complicado. Piá Vividense, o Silvio Peck cantando para a gente. Pra cá que a gente quer mudar essa nossa abertura, mostrar as qualidades da nossa cidade e a sua cultura. Mas vai e vem gestão e a situação parece que não muda, e o nosso patrimônio nem no nosso sonho recebe uma ajuda. A gente quer mudar, mas pra gente mudar tem que ficar perfeito, e enquanto não muda a nossa abertura vai ser desse jeito. A gente quer mostrar as copas verdejantes das nossas palmeiras, também o tremular imponente e belo das nossas bandeiras. Mostrar as esculturas com as estruturas, mostrando a beleza, ao som do nosso hino e a ser tão linda essa nossa proeza. A gente quer mudar, mas pra gente mudar tem que ficar perfeito, e enquanto não muda a nossa abertura vai ser desse jeito. A gente quer gravar e depois editar uma nova vinheta, sem trapo de bandeira, estátua, perneta ou estátua maneta, sem aquelas palmeiras peladas e feias palmeiras carecas. Se não der pra mudar coisa nova, mostrar de novo a gente breca. A gente quer mudar, mas pra gente mudar tem que ficar perfeito, e enquanto não muda a nossa abertura vai ser desse jeito. Aí o nosso querido Piá Vividense, o Silvio Peck, com mais uma das suas paródias que fazem tanto sucesso aqui no programa Passando a Limpo, professor Osni Pisque. O Enio Ariel Maia. Uma satisfação tê-lo aqui, Maia, porque você trabalha na Fundação 25 de Julho
emboramente você seja diretor, presumo ser diretor agrícola, Exatamente. daquela mistura de jacaré com cobra d'água ali, que é a Secretaria da SAMA ali, que cuida de cemitério, cuida de cenoura, cuida de Prova, praça, projeta, cuida prova, de um monte de coisa. loteamento. Mas é uma satisfação falar contigo, Maia, você que é um engenheiro agrônomo, formado na Universidade Federal. E aí eu queria fazer mais um parênteses, que já falamos na semana passada, que é uma vergonha a Universidade Federal de Santa Catarina ficar mais de 2 anos parado sem aula presencial. Eu tenho certeza que você, que cuida lá, ô Maia, da Fundação, da ex-Fundação 25 de Julho, já foi um grande orgulho para Joinville. Aliás, quem fundou a Fundação 25 de Julho foi o saudoso prefeito Nilson Wilson Bender. Aliás, ele fundou várias fundações. Várias coisas, várias fundações. O Nilson Wilson Bender foi um visionário, né, Pisca? Fundou a Fundama, a mão de obra. Tirou a rodoviária do centro. Tirou a rodoviária do centro. Construiu o Piraí. Agora a FURG, que que agora é o Univille. Que é o Univille. Fez o Piraí, implantou o Piraí. O Nilson Bender foi um grande prefeito. Spoville. Maia, mas é assim, eu tenho um saudosismo muito grande, falei para você, pela Fundação 25 de Julho. A Fundação 25 de Julho foi administrada pelo falecido já, mas grande amigo meu. Meu também. No governo Pedro Ivo Figueiredo de Campos começou, Dilson Brisky. Ele se formou na Eusébio de Queiroz, da USP lá em Piracicaba. E a gente tem ido lá para a Fundação, visto as coisas lá, está bem abandonada. Eu sei que você pegou um negócio feio lá. Mas, pela conversa preliminar que tivemos, você vai tentar recuperar o que era a Fundação 25 de Julho. Pode falar um pouco sobre isso? Com certeza. Inicio agradecendo a oportunidade de a gente estar trocando essa conversa, nesse bate-papo informal, né? E, de certa forma, prestar contas, né, do que a gente já fez e que pretende fazer. Desde que assumimos e o que a gente está planejando para frente, né? Tudo que foi dito aqui é verdadeiro, né? A gente, inicialmente, eu gostaria de dizer que a gente passou por um processo seletivo para chegar até aqui, né? Eu sou de Blumenau, vim para cá com essa missão e trago junto comigo uma experiência profissional na área administrativa do serviço público e a gente veio exatamente para dar um norte ali para a nossa ex-fundação, que tinha status de fundação, que tinha status de nível de secretaria municipal. Isso. E que quando assumimos ali era 3º escalão, era uma gerência. Eu assumi no cargo de gerente, né? E após isso, com todo o trabalho que a gente iniciou de reestruturação, no final do ano passado, o prefeito já elevou o status da estrutura ali para uma diretoria. Então, hoje a gente tem uma diretoria já composta, preparando já para uma reforma administrativa dentro da prefeitura. Nós iniciamos primeiro montando um diagnóstico ali daquela situação toda, né, da agricultura aqui em Joinville. Conversamos muito com os funcionários, várias reuniões, né? O pessoal realmente faltava a nós dar um direcionamento e um norte, um foco para aquela nossa unidade ali. E assim o fizemos. Montamos esse plano de reestruturação, no qual culminou com uma minuta de legislação, porque, veja bem, quando era a fundação, tinha uma autonomia financeira, administrativa e jurídica. Essa autonomia, com a extinção da fundação, ela se extinguiu junto com a fundação. Então, precisaria fazer uma recomposição. E esse lapso de tempo é que provocou toda essa estrutura ficar depauperada ali naquela situação. Então, nós iniciamos esse trabalho de montar essa minuta de legislação, que foi assinada no início desse ano pela nossa prefeita em exercício, à época, né, a Regiane. Ela assinou dia 4 de janeiro, já no início do mês de janeiro. E a partir daí nós estamos nos estruturando administrativamente e legalmente para colocar toda aquela estrutura à disposição como uma prestadora de serviço.
Muito bem. Inclusive, nós vamos continuar conversando aqui com o Luiz Carlos da Maia, que é da Secretaria de Desenvolvimento Agrícola. É isso, né? É secretaria. Vai mudar isso, não? Na verdade, nós pertencemos à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. SAMA, tá certo. SAMA. Você vai explicar? É uma unidade da SAMA. Você vai explicar isso detalhadamente já, depois de um breve intervalo. A gente volta rapidinho com o Passando a Limpo. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo pela TV da Cidade, também pela TVBE. Obrigado você que acompanha a gente pelas redes sociais. Professor Osni Pies, que hoje nós estamos analisando aqui essa mudança, né? Antiga Fundação 25 de Julho, que hoje quem está à frente é o Maia. Não, eu acho que realmente é uma iniciativa louvável tentar transformar novamente o que está sucateado no que era a Fundação 25 de Julho, com os mesmos objetivos, ajudando o nosso agricultor, né, trazendo desenvolvimento para a área rural. Mas você falou para mim aqui, Maia, que você é de Blumenau e que você passou por um processo seletivo. O teu processo seletivo foi igual ao do secretário corretor ou foi diferente? Olha, como eu não coordenei todo esse processo, eu estava de fora disso, eu posso falar. O meu, ele foi solicitado um currículo da minha vida profissional, eu encaminhei esse currículo. Após isso, foi feito um teste formal, eu tive que enviar esse teste, e após isso, uma entrevista. Eu passei por essas 3 etapas, e ao final das 3 etapas, eu tive a feliz e grata satisfação de ter sido escolhido, né? Eu não acompanhei o processo, eu não sei quantos participaram desse processo, mas quando me veio o convite, eu vim até aqui, visitei a estrutura, né? Eu senti o desafio que estava pela frente e eu topei tocar o desafio, né? Muito bem, futuro secretário, né? Vai voltar possivelmente vai ser criada a Secretaria da Agricultura ou algo num patamar realmente... pelo menos o status de secretaria, o status que merece, independentemente né? do nome, né? Sim. Mas eu fiz essa pergunta, Maia, porque o secretário corretor falou que não passou por nada disso que você falou, que foi convidado e como corretor se pôs à disposição para vender uns imóveis aí do Ipreville. Você não tem ideia de vender o patrimônio da Fundação 25 de Julho, não, né? Não, eu acho que dentro do objetivo profissional, que eu acho que tudo na vida a gente é movido por algo, né? Eu obviamente vim pelo meu salário, mas eu vim por um objetivo pessoal. Eu tive outras oportunidades durante a minha vida profissional de trabalhar em órgãos públicos, né, que precisava fazer uma reestruturação. Vou dar o exemplo do Imetro Santa Catarina, onde eu pude ficar por 2 anos na presidência, lá em São José, e também precisava de uma reestruturação, de uma remodelagem, e nós assumimos lá e ao final de 2 anos a gente entregou melhor do que a gente pegou. Então, eu gosto desse tipo de desafio pessoal, né? É uma coisa que eu trago junto comigo, né? Eu passei 33 anos dentro da Cidasc, né, que é uma empresa de renome, que tem uma marca muito forte na agropecuária catarinense, na defesa agropecuária. Então, eu tive essa oportunidade pessoal de ficar esses 33 anos dentro da Cidasc. Então, isso me trouxe muita bagagem administrativa, e é o que está precisando, que estava precisando ali frente à ex-fundação. Então, nós estamos reconstruindo uma estrutura. E o passo de reconstrução ele é muito mais lento do que o de desativação. Com certeza. Então, essa reconstrução, ela não é só estrutural, ela é das pessoas, da motivação. Também. Então, esse trabalho que a gente está se propondo a fazer. Eu gostaria de dizer, viu, Ariel, que o nosso parceiro aqui do programa, já veio várias vezes, seu companheiro na Cidasc, o Neves Zabot, que é uma pessoa também da Cidasc, que ainda hoje continua atuando na Cidasc, recomendou muito bem a sua pessoa. E, viu, Ariel, você lembra dos programas que tinha na Fundação 25 de Julho? Lembro. Pode citar alguns? Piscicultura era pioneiro no Estado. Combate ao borrachudo, escola rural, capacitação do agricultor,
Tinha vários programas inclusive pioneiros, como nós já falamos. Sim. A gente acompanhou toda essa história, né, o passado daquela estrutura ali, nós levamos em conta tudo isso, foi escutado as entidades que têm ligação com a agricultura para que a gente pudesse fazer um plano de ação, né? Esse plano de ação, ele culminou nessa minuta de lei que foi assinada pela vice-prefeita e agora nós estamos trabalhando em decretos que irão regulamentar o funcionamento de cada área dessa. O foco do treinamento dos agricultores, né, nós chegamos nesse dia 4 de janeiro, a vice-prefeita se formalizou junto ao Sindicato Patronal Rural aqui de Joinville, um termo de cooperação, no qual o Senar também faz parte, né, desse termo de capacitação. Então, todos esses treinamentos nós vamos implementar, já existe, mas vamos implementar mais ainda, ofertando mais estruturas físicas para que esses treinamentos possam estar acontecendo. Então, é uma das áreas que nós iremos focar com certeza, que foi a motivação da criação da estrutura da ex-Fundação 25 de Julho. Foi trazer à época, né, o treinamento, o conhecimento ao agricultor. Então, nessa linha nós vamos fortalecer bastante, como outros programas que eram a prestação de serviço propriamente dita, como é a mecanização agrícola, que através dessa lei... SOS Nascentes? O SOS Nascentes é um programa que agora está sendo desenvolvido pela Água de Joinville, que é o pagamento por serviços ambientais, e que nós somos parceiros também. O pessoal técnico nosso está acompanhando a execução desse programa, que é capitaneado pela Água de Joinville. Deixa eu fazer uma pergunta. Você citou, Maia, várias vezes a vice-prefeita. Quando você assumiu o prefeito, não era o atual prefeito? Por que vice-prefeita? Na verdade, a lei foi assinada por ela porque ele estava em férias. E ela estava respondendo pela prefeitura. Foi no mês de janeiro. Desse ano. Em janeiro desse ano. Dia 4 de janeiro, o primeiro ato... Desse ano? Desse ano. Então está explicado. E antes, quem é que estava mandando lá na fundação? Não, eu iniciei... Não, você entrou agora. Mas não, eu iniciei em fevereiro do ano passado. Sim, esse trabalho todo nós iniciamos... E o que foi assinado agora? A legislação que vai dar suporte para o funcionamento da prestação de serviço. Então, isso é uma coisa... Isso passou pela Câmara? Passou pela Câmara, passou pela Procuradoria do município. Então, isso é uma coisa que tem que deixar bem claro. Se aquilo lá fosse uma empresa privada, no primeiro dia eu poderia já implementar o meu planejamento. Como é uma empresa pública, eu tive que seguir todos esses passos. Montar o planejamento, tramitar a legislação, a minuta de lei na Câmara de Vereadores, foi aprovada por unanimidade, e tramitar também internamente dentro da estrutura da Prefeitura. E o colégio lá, como é que está? O colégio está funcionando bem, né? A gente tem supervisão sua também? Não, a supervisão não é minha, da Secretaria de Educação, mas a gente tem uma parceria muito forte com a escola agrícola. O professor Osni Pisque, vamos dar uma olhadinha como é que está lá a Fundação 25 de Julho, a antiga Fundação 25 de Julho. Nós fomos lá, nós temos algumas imagens, pode botar no ar, por gentileza? Aí estão algumas imagens que nós vamos fazer no local, porque... Já foi trocado. O local, como você disse, precisa de alguma atenção, né, Maia? A estrutura física lá é a mesma, ela sofreu algumas reformas, né? Ah, tá certo. A estrutura física sofreu algumas reformas, mas é a mesma da época. Então, a gente tem os prédios antigos, né? A gente tem mantido roçado, limpo, a manutenção é feita, mas carece de investimento estrutural. É isso que a gente está pleiteando também junto à administração, de nós investir nos prédios, investir na parte de logística nossa interna ali da Fundação, né? Então nós estamos fazendo esse trabalho paralelamente a essa organização. E você tem autonomia financeira lá? Não temos autonomia financeira, a gente tem uma secretaria, que é a SAMA, e que precisa de orçamento. O orçamento do ano passado foi R$800 mil, nós operamos com o orçamento da administração anterior, e para esse ano agora nós temos R$3 milhões para poder investir. A tua estrutura ainda está vinculada à SAMA? Está vinculada à SAMA. E existe pensamento, um planejamento de independência para a Fundação 25, vamos chamar assim, da tua diretoria de agricultura? Nós temos conversado muito nessa questão e sugerido dentro da reforma administrativa, até no sentido de que a nossa fundação e esse atendimento à agricultura tem um olhar ao negócio, né? Nós colocamos isso muito ao prefeito, o prefeito tem sido simpático com essa ideia, né, de a gente olhar a propriedade como um negócio.
Então, a nossa identidade, ao meu ver, tem mais a ver com o desenvolvimento econômico do município do que com o próprio meio ambiente, na minha visão pessoal. Tá? Mas são conflitantes os dois, né? É lógico que essa discussão, eu não tenho nível e nem autonomia para decisão, né? Mas a gente deu opinião, acho que essa opinião vai importar provavelmente nessa questão da reforma, mas a ideia nossa é montar todo esse planejamento olhando a propriedade agrícola como um negócio, o produtor rural como um microempresário, como um gerador de renda. Que é. Então, isso tem tudo a ver com o desenvolvimento econômico na minha visão. Tá? Vocês têm horto florestal lá? Nós temos uma unidade lá que, na verdade, não estamos... Meio capenga, né? Não estamos produzindo, a gente tem que ser claro, né? Não estamos produzindo. Hoje ali é um entreposto. Então, todos os produtos de apreensão que a SAMA tem feito e a própria pagamento de multas através de mudas, ela vai por esse entreposto e dali é feita a redistribuição. Então, hoje nós não estamos produzindo. Eu defendo pessoalmente que a prefeitura não produza mudas, porque tem muitos profissionais e empresários da área que estão produzindo, cadastrados no Ministério da Agricultura, que estão produzindo em Joinville e na região. Eu defendo nós adquirir, se for o caso, para consumo interno dessas empresas. Não o município ser um concorrente nessa relação que eu considero desigual. Então, eu defendo que a gente fortaleça esse pessoal que produz mudas. Bom, esse é um assunto que se pode pôr à mesa para discutir. Eu já fui secretário de Serviço Público, o Ariel também já foi, e na época tinha um horto florestal, que nós produzimos apenas mudas de flores para colocar nas nossas praças, que eram todas adotadas em parceria com a empresa. Sim. Todas adotadas. Sim. Não é? Agora tem lá um assunto, Maia. Nós temos a Avenida Bristol, Alameda Bristol. Rua das Palmeiras. Rua das Palmeiras. Com 5 palmeiras, nós chamamos aqui de palmeira careca. Mortas, há alguns anos já. O ex-prefeito Udo Deller montou uma comissão, mas quando você quer montar uma comissão com vários 20 e tantas áulicos pessoas que não decidiram coisa nenhuma, fizeram várias reuniões, e as palmeiras continuam lá mortas. Quer dizer, em conversa com o pessoal da prefeitura, acho que até foi com o prefeito, me falaram que iam ser aproveitadas algumas palmeiras que vocês têm lá na Fundação 25 de Julho para repor na Alameda Bristol. Na Alameda Bristol. Eu tive conhecimento e vi lá a altura daquelas palmeiras, e eu acho que... São essas palmeiras que você se refere, Pisque? Por gentileza, pode soltar a imagem das palmeiras que nós pegamos? Que eu não sei se são exatamente essas aí. São essas aí a referência? Ali tem várias espécies que estão plantadas ali. Mas tem que ser imperial. Mas tem que ser imperial, exatamente. A original da Rua das Palmeiras, que tem mais de 150 anos, as palmeiras originais, elas são... Do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Vieram do Jardim Botânico e elas são uma espécie específica, que é a oleracea, né? E foi plantadas essas mudas lá, à época, exatamente para fazer um trabalho de reposição. Na verdade, essas plantas elas também têm uma vida útil, né? Estimada em mais ou menos 200 anos. Então, ali, essas da nossa aqui de Joinville tem 150 anos. Precisa-se fazer um trabalho de cultural, de manutenção dessas plantas, né? E essa discussão foi feita junto com a unidade de parques e praças, que é outra unidade, que não é a de agricultura, né? E foi pedido Essa unidade fica onde? Essa unidade ela fica ali no centro, no Zoo Botânico. Ali, mas também é da SAMA? É da SAMA também. Bom, mas deixa eu fazer uma pergunta. Eu fui secretário de Serviços Públicos e a palmeira está lá. Essas palmeiras têm que altura? Essas palmeiras devem ter... 5, 6 metros? 6 metros. Nós, na época, transplantamos uma palmeira, 1991, e foi um fato histórico aqui, com uma abertura da primavera no Brasil. Passou no Jornal Nacional, no Jornal da Globo. Enfim, na época a Globo é que dominava, não essa Globo que está aí hoje.
Mas é isso aí, tá rindo? Não, Mas não é tô rindo, verdade, não. é verdade. Mas ela tinha mais de 10 metros de altura, então não precisa ser especificamente as palmeiras que vocês têm aí, mas são 5 palmeiras, se puder adquirir, na minha opinião, Certo. já para dar um status maior lá para aquelas palmeiras, seria uma atitude muito louvável, sabe? Porque aquilo é um dos principais cartões postais de Joinville. Qual é a sua opinião acerca desse assunto? Olha, essa decisão ela pode ser tomada pela administração, por essa unidade ali, né, unidade de parques e praças. Eu acho que não pode ser, né, indo nessa linha, pode ser no reaproveitamento dessas plantas que estão lá conosco. O que a gente precisa é manter, e isso nessa conversa que a gente teve com essa unidade, é manter esses tratos culturais que essas palmeiras originais ali precisam, né, que é o controle de broca, controle de lagarta, uma adubação periódica do solo, onde elas estão ali plantadas. Cuidar da parte fitossanitária das palmeiras. Se você olhar lá... Exatamente. É. E esse trabalho está sendo retomado, né? Existe uma programação de corte dessas que estão mortas, né? E em seguida já trabalhar essa manutenção periódica, porque não adianta iniciar, como eu acompanhei na mídia ali da época ali, que a gente resgatou todas essas reportagens que houveram em 2018, 19. Então, assim, nós precisamos montar um cronograma de ação ali que seja periódico para manutenção, né? Controle desses insetos que atacam ali essas palmeiras, até pelo valor histórico, né? Que são todas tombadas ali, né? São essas palmeiras antigas que são tombadas. Exatamente. Então, fazer esse trabalho de manutenção, de tratar com carinho aquele ambiente ali, aquele local. Deixa eu fazer mais uma pergunta para o nosso... Eu acho que o seu trabalho está indo por um lado muito bom. E eu estou vendo aqui, Ariel, que tem vereador aí, preocupado com... Como é o nome dessa árvore aí que estão querendo banir aí da... Florzinha vermelha, né? É? Espatódia? Espatódia. Espatódia. Mas tudo bem. Mas eu acho que eles deveriam estar mais preocupados, viu, o diretor, com um plano de arborização da cidade de Joinville. Um verdadeiro plano, nós temos falado disso aqui, o estado fitossanitário da nossa arborização pública é lamentável, lamentável. E os nossos passeios, e né, olha, está abandonado. O governo Udo não fez nada, o governo Carlito também praticamente não fez nada. Tebaldi não Nós fez. estamos há 13, 14 anos aí sem fazer nada. O Tebaldi também fez muito pouco. O último investimento foi no segundo governo do seu Wittfried. Do seu Wittfried. O que o senhor acha sobre esse assunto? Eu acho que a arborização urbana é um tema importantíssimo para uma cidade do porte de Joinville, né? Eu acho que isso precisa ser retomado, colocado em prática, né? Como eu lhe coloquei anteriormente, isso não pertence à nossa unidade, então Não, mas vou tem que opinar a fazer. uma questão muito pessoal minha e não de gestão do outro colega que responde por lá, né? Mas eu acho que é muito importante o tema, né? Precisamos retomar. Eu sei de conversas internas ali dentro da SAMA, não pude participar, e eu sou franco e honesto em dizer que eu foquei o meu olhar para a agricultura, para a nossa unidade ali, então eu não participei dessas discussões, mas eu acho que a gente está aberto. Eu tenho profissionais lá dentro da nossa unidade que são capacitados, que têm como colaborar. Essa questão da Rua das Palmeiras, a gente tem condições de colaborar fortemente por conhecimento dos profissionais. E a gente assim tem feito. Nós temos se aproximado e temos dado essa colaboração. Mas a decisão de gestão daí é de outra unidade. E como eu coloquei, o meu foco e a minha atenção foi toda na questão da agricultura. Mas o foco e a visão da outra unidade é lamentável, viu? Porque nós temos visto aí, temos mostrado aí, cortes rasos da arborização pública para beneficiar estacionamento e uma série de outras coisas e ninguém explicou nada. E é da mesma secretaria. Sim. Né? De novo, falta fiscalização. De novo, aquilo que você costuma dizer que é um cruzamento estranho, né? Jacaré com cobra d'água. Porque a SAMA hoje ela tem atribuições muito dispersas. E isso deveria ser melhor
distribuído, melhor Está setorizado. faltando uma secretaria de serviços urbanos, de serviços públicos. Mas eu acho que assim, eu posso dizer para vocês, do pouco que eu estou acompanhando da proposta de reforma, eu acho que vai ter muita mudança nesse sentido, assim, de focar os setores, né, de começar a dar corpo e foco nas áreas devidas. Por exemplo, nós na agricultura, focar na questão do agronegócio, na questão da propriedade como uma unidade de produção de renda. Então, na reforma, isso vai dar um corpo, vai dar uma cara. Eu acho que isso precisa, a questão histórica da administração, ela vem trazendo, às vezes, dependendo da permanência de grupos políticos, vem trazendo algum vício, e aí a gente precisa dar uma ruptura para poder abrir novos caminhos. Luiz Carlos da Maia, muito obrigado pela sua presença, pela gentileza de vir aqui. Espero que você volte outras vezes para conversar conosco aqui. Eu gostaria de agradecer também, Maia, e dizer para você que o programa aqui está aberto. As referências sobre a pessoa do Maia são muito elogiosas, das melhores. E se a gente puder colaborar, estamos aqui. Muito obrigado. Eu aqui agradeço, né, a oportunidade e dizer que para a gente ter o objetivo concluído, precisamos de todas essas forças e a comunicação de vocês para nós vai ser muito importante também. Muito bem, gente. Vamos fazer um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Passando a Limpo aqui pela TV da Cidade e também na TVBE, rapidinho. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo. Obrigado você que assiste pela TV da Cidade, pela TVBE, você que acompanha nas nossas redes sociais. Lembre-se que nós temos o Instagram também do Passando a Limpo agora. Além do YouTube, onde você pode fazer a sua inscrição, e no Facebook você pode também garantir, seguir a gente também no Instagram. Nós estivemos até agora com o Luiz Carlos da Maia, mas agora teremos a agradável companhia do Jorge Castan, que está conosco. Ô, Pesqui, a gente pode soltar aqui o quadro Olho Aberto, porque tem um monte de queixa aí da turma, viu? A começar pelo Aeroclube. Acho que sim, né? Vamos mostrar. Então manda ver, solta a vinheta aí. Nossa equipe esteve lá no aeroporto de Joinville, onde anexo fica o Aeroclube, e olha as imagens que nós encontramos lá. No Aeroclube. Essas são as imagens do aeroporto, né? Do aeroporto de Joinville. Mas não são essas imagens, não. Por sinal, foi privatizado, né? Exatamente. Eu não sei se já assumiu, está assumindo, vai assumir. Dia 9 de março, eu acho. 9 de março, aniversário da cidade. Bom, 9 de março é semana que vem. Na próxima semana se formaliza. Bom, eu espero que essa privatização ajude, porque você vê outros aeroportos, você vê o de Joinville. Joinville é a maior cidade do estado, não tem o movimento que tem, por exemplo, na Navegantes. Olha, eu lembro que Joinville tinha voo direto de Joinville a Congonhas, em São Paulo, voo direto a Guarulhos, Sim. Voo direto Campinas. a Campinas, voo direto ao Rio de Janeiro, voo direto a Porto Porto Alegre, voo direto a Curitiba e a Florianópolis. A Rio Sul fazia esse voo de Joinville a Florianópolis na época da duplicação avião Brasília. da Brasília. BR-101. Não, voo Boeing. Viajei várias vezes. Bom, tem Não, mas tinha Brasília Jet também. Class. Também tinha. O Aeroclube, o que você acha, Jorge, do abandono do Aeroclube? Eu ainda ficaria retomando um pouco o tema da privatização do aeroporto, que deve ser vista com bons olhos, por um lado, Sim. e a gente deve ver isso com bons olhos, mas, por outro lado, com receio, porque no lote do aeroporto de Joinville está também o de Navegantes. E aí uma preocupação se eu fosse o administrador dos dois aeroportos, Qual é a prioridade? Qual é a minha prioridade? Navegantes tem uma condição melhor, tem uma região em volta com um potencial muito maior. Tem muito mais voos do que Joinville. Tem uma infraestrutura maior. Então, é uma preocupação aí que nós não acabemos perdendo com isso. Teria sido melhor para a competitividade que o lote de Navegantes e o de Joinville não foram no mesmo. A realidade foi esta. E a acho de Curitiba que a gente... fica no mesmo lote também. Exatamente. Então, na realidade, Foz do Iguaçu também, né? temos que acompanhar isso com atenção para nós não ficar com o aeroporto ainda com menos voos dos que já temos. Alô, pessoal da CIG. Alô, pessoal da CIG. Vamos olhar bem para o alerta do Jorge. Não vão ficar de novo
como ficaram com relação ao Rio Matias, sem se manifestar É. e sem cobrar. Ficaram Ok? omissos. Pois é, seguindo. Não é só assim, né? Os órgãos de classe. É isto. Nós conversamos, Pisque, já que nós estamos no aeroporto, com o Oswaldo Moreira Duarte. Ele é piloto também, né? E ele falou a respeito do abandono do Aeroclube de Joinville. Confira aí. É uma pena. Olha, a imagem da destruição aí da estrutura do hangar do antigo Aeroclube hoje me fez lamentar muito o fato de que o Aeroclube teve um papel muito importante na história de Joinville e, como muitas outras atividades da cidade, ele não manteve a sua importância. Lembro bem que na época que asfaltaram a pista do aeroporto, eu estava então fazendo a minha formação de piloto. Na época era o instrutor, o senhor Dagoberto Barnac, que era um funcionário público, mas habilitado para dar aulas e fazer a instrução. O seu auxiliar era o seu Arlindo Macedo, mais conhecido por Chico Macedo, e era o gerente da Caixa Econômica. E nós acompanhamos aquele esforço para poder se obter o desenvolvimento do aeroporto de Joinville. Isso, lamentavelmente, não ocorreu ao longo de todos esses anos, porque as tarifas fixadas para o aeroporto de Joinville nunca foram atrativas em comparação a Curitiba e até a Navegantes. E acho que faltou muita expressão política para que nós conseguíssemos, na época, reverter esse quadro. E pelo que eu estou informado, o Aeroclube de Joinville até hoje mantém atividades com 2 aviões, um que foi adquirido em 1939, um Piper Cub, o qual eu utilizei para minha formação, e um Paulistinha, fornecido pelo Departamento de Aeronáutica Civil na década de 50. Então, é lamentável a gente ver que nessa área Joinville não progrediu e esse patrimônio histórico não está sendo devidamente valorizado. Pelo contrário, né, Pisque? Um abandono total, desmoronando. Não, retrocedeu totalmente. Mas Joinville é isso. Na próxima semana vamos mostrar imagens. A construtora Camilotti restaurou uma casa Em Chaimel. em Chaimel. Isso. Sim. Tem até placa da Camilotti lá, Junto ao arquivo histórico, não? Isso. junto ao arquivo histórico. Tem a placa de... E está caindo, tá destruindo, né? Ninguém cuida, ninguém faz nada e o próprio arquivo histórico também está em situação complicadíssima. Nós já tivemos aqui o tal do Gassenferte. Aliás, dá um tiro no pé no Gassenferte aí, porque não está cuidando da parte cultural de Joinville, ô Zé. Carrega bem esse revólver aí. Está desarmado o Zé hoje, não? Não, tá aí. Dá mais um, pronto, deu. Aliás, os prédios históricos de Joinville ou caem ou pega fogo. Tá Tá um desastre isso, uma né? balbúrdia geral. Mas você falou em placa, essa casinha em Chaimel está lá placa do prefeito, das autoridades que cuidavam da cultura e da Camilotti, que foi quem fez o restauro. Exatamente. E nunca outro foi dia, aproveitado. e outro dia o Fernando Krellen esteve aqui no programa e ele falou que a Arena Joinville também não está essas coisas não, viu? Tá certo que o time também não está ajudando. Mas o estádio... Aliás, nós hoje não temos aqui, mas nós podemos mostrar outra, a famosa Casa Krieger lá em Piraberaba. Que é uma pena também. Abandonado. Estação da Memória. Gente, não existe milagre. Tudo abandonado. Não existe milagre. Se os prédios não tiverem manutenção, eles vão deteriorar e vão cair, não tem milagre. O poder público tem que olhar com atenção, pô. Não precisa nem guerra aqui para cair, né? Não, cai sozinho. Continuamos... Aliás, o próximo que vai cair, se não fizerem nada, é a Cidadela. A Cidadela eu tive no... Meu Deus, dá medo. Eu tive Dá medo. no domingo, tem uma exposição de arte da Plage, eu estava vendo o edifício, na realidade a situação é dramática. crítica, Olha, e não adianta a atual administração dizer que não é culpado. Também é culpada sim, que não tocou para frente o projeto de parceria público-privada. Lembrando que o Jorge já falou algumas vezes no programa, não adianta fazer licitação para a contratação de um projeto se não tiver um plano diretor, se não se definir o que se quer para aquilo lá.
Olha, mas a cultura tem espaço em alguns lugares, inclusive no ponto de ônibus. Se, por exemplo, os 7 anões vierem a Joinville, eles vão poder utilizar esse ponto de ônibus que nós localizamos lá no Boa Vista. Põe no ar para mim as imagens. Olha só, ali pertinho da Associação Atlética Tupi, o ponto de ônibus, a calçada foi... Eles aumentaram, né, a altura da calçada. E olha só a altura do ponto de ônibus, amigo. Você tem que... Primeiro que é horrível. A altura do banco. Do banco, né? Olha só. Olha só a situação. Você tem que sentar praticamente no chão. De cócoras. Né? É uma coisa impressionante, né? E Aliás, agora não estão cortando só, não contente com maneta lá na praça, estão tentando deixar a população perneta, sem perna. Mas isso mostra, um exemplo pequenininho desse. Um exemplo pequenininho desse mostra falta de planejamento. Falta de planejamento, falta de coordenação. Você levanta o passeio, você levanta a calçada e esquece o abrigo de ônibus, gente. Ô Zé, mete um tirambaço, carrega bem esse revólver no pé do corretor, secretário corretor. eu vou pedir, Zé, volta daquela imagem do ciclista que passou pelo ponto de ônibus, é o último. Olha só o que acontece, presta atenção, ônibus baixinho, olha só. Se à noite, olha o que pode acontecer com um ciclista ali. Um acidente gravíssimo. Vai ficar sem Porque ali não deve ter lá uma iluminação. Essa é a famosa calçada de uso compartilhado que nós tivemos aqui em vários lugares. E que é recomendada. Não, perfeito. Mas sinalizada, iluminada. Não, isso que a gente fala, falta de planejamento. Gente, a calçada continua sendo usada. O ciclista não pode, ela é compartilhada. Embora não esteja sinalizado, o ciclista não pode usar a pista de rolamento porque vai ser atropelado. Ele vai usar aquele espaço. O menos desavisado vai ficar sem cabeça. Infelizmente, e a gente alerta antes. Quer ver a Arapuca? Você acha que mudou alguma coisa? Pode botar a Arapuca no ar, continua tudo igual. Está aí. Ninguém se sensibiliza com aquela situação. E a gente vai mostrando que quantas semanas já, já não sei, perdi as contas. Perdemos a conta já. Sétimo, oitavo programa. Aliás, eles são especialistas, né? Não arrumam o que tem que arrumar. E estraga o que está inteiro. E olha só quantos dias. 156. 156. Sem começar a obra de implantação das redes Vila Nova e Paraíso. Sem iniciar as obras da estação de tratamento do Jardim Paraíso. E da Vila Nova. E do Vila Nova. Contrato assinado. Aí depois ficam postando aí que estão recebendo prêmios, né, quando compram... Selos. Não vamos confundir. Selo. Não vamos confundir receber um selo. Não, mas selo é da Cidade Inteligente. Mas disse que recebeu um prêmio lá porque botou... Não, é a história de um software, alguma coisa que eles contrataram de controle de perda. Isso. É verdade. Agora não vamos ter mais perda em Joinville. Você sabe que Araquari recebe a região ali do Itinga, de Araquari recebe água de Joinville, da Companhia Água de Joinville fornece água, e a Casan é que distribui lá. E os moradores, aliás, as associações de moradores ali do Itinga e Araquari estão revoltados. Confira aí. Espera aí, Hoje nós estamos aqui com a união das associações para falar um pouquinho para vocês sobre a repercussão da Casan, de todo esse trabalho que as associações juntas já estão fazendo. Então, a moradora ali do loteamento Santo Antônio, o ano passado, ela pagava 156. Agora, esse ano de 2022, que veio com o esgoto, né, de 100%, ela está pagando 660 e pouco. Então, assim, é uma moradora humilde, sabe, foi até a Casan reclamar desse aumento. Eles falaram que não tinham o que fazer, mas a gente, como comunidade, como eu já gravei, que não tem água na torneira e o relógio fica rodando, a gente também está pagando o ar, tá? Então, assim, a gente pede, né, que a Casan, né, tome a consciência disso, porque a comunidade vai até eles e faça alguma coisa, porque isso aqui é um absurdo. Olá, eu me chamo Vanessa Paulina, sou vice-presidente da Associação do Loteamento Santo Antônio. Aqui estão reunidas 3 associações, Benevenuti da Paula, Associação do Loteamento Santo Antônio, e a TERI, Associação da AMAB. Nós estamos unidas para lutar em relação à má qualidade do atendimento e o fornecimento de água do município de Araquari. E nós já coletamos assinatura, baixo assinado, procuramos o PROCON, que também se prontificou a nos ajudar, a prefeitura, vereadores, porém a gente não vai desistir enquanto não resolver esse problema, porque a comunidade está cansada, além de não ter o abastecimento suficiente,
A qualidade da água é péssima. Muito bem. Lembrando que o PROCON, na semana passada, ameaçou a Casan com uma multa de R$1.500.000 se não resolver o problema aí. O Enio, é o seguinte, ó, nós estamos falando aqui da Companhia Águas de Joinville. Ela cava armadilhas como aquela que nós estamos cansados de fazer e não arruma. Não arruma. Ela contrata obras e não constrói. Ela vende água para Casan e não entrega. Os senhores da Água de Joinville depois vão dizer que o programa está perseguindo, etc. e tal. Os senhores não sabem nada. Absolutamente nada. As ratazanas continuam infestando as valas, as valinhas e os valões da nossa cidade. Como nós somos pela universalização do saneamento. Mentira! Mentira! Não estão fazendo nada. Absolutamente nada. Estão verdadeiramente enganados. Ô Zé, solta uns 3 tiros aí para essa turma da Água de Joinville. Um por cavar buraco, o outro por contratar e não executar a obra. E outro por vender e não entregar. O outro por vender água e não entregar água. E falando em água, solta aí para mim a vinheta do nosso Cachoeira. No início do programa nós falamos, né, sobre a abertura ali do Rio Matias na Praça da Bandeira. Vamos dar uma olhadinha nas... Eu queria ouvir a opinião de 2 ex-secretários da Prefeitura. Primeiro, o paisagista Jorge Castan sobre a beleza da abertura do Rio Matias. Fala, Jorge. Coitada da Praça Dario Salles, ela já viu tanta coisa, não? Já foi castigada. Que mais uma a gente acaba se acostumando. Não é Dario Salles, é Praça da Bandeira essa. Não, mas esse pedaço aqui é a Praça Dario Salles e pega junto com a Praça da Bandeira. Na realidade, estão abrindo ali na Praça da Bandeira. Mas essa o Rio Matias, ele passa por baixo da Dario Salles, onde caiu aquele caminhão que o Ariel lembrou. Eu lembro porque a gente teve participação no projeto original, que foi inclusive um projeto de assessoria do Burle Marx. E tem essa parte aqui onde pega a Praça da Bandeira com Dario Salles. O Burle Marx vê isso, hein? O Burle Marx vê isso. Eu acho que ele se revolveria na cobra. Ainda bem que ele não pode mais ver. Não, mas a vantagem do Roberto é que se ele estivesse, ele diria as coisas com a franqueza, com a clareza e com a dureza que sempre fez. É verdade. Fala, Ariel, você como secretário de infraestrutura. Eu queria conhecer o projeto. Na realidade, eu confesso que eu não entendi o que eles vão fazer lá. Eu acho que tem projeto. Não sei, Pisque. Tem um desenho lá de um pontilhãozinho. Eu entendo que o que eles estão fazendo, depois de que viram a situação, é preventivamente, para evitar que isso caia, abre de vez. Essa parece que é a leitura nesse momento. Porque a estrutura ela estava de tal forma comprometida que, para evitar, a deixa aberto. Essa parte eu entendi. E o que vão fazer com a Galeria Nova do Matias? Dá para cultivar cogumelos. O champignon de Paris cresce bem em galerias cobertas. Eu gostaria de saber o relatório do tal do robô. Acho que morreu afogado, né? Com essa aí, o robô essa conclusão de que a galeria atual está comprometida veio dessa investigação robística aí, né? Do robô, né? Daquelas imagens. Alguém viu o relatório? Alguém conhece viu nada. dados, alguma coisa? Nada. Nós temos as imagens que a gente mostrou no começo do programa, na crônica aí do Pisque, da água transbordando lá. Isso nós temos. Isso aí não precisa nem de robô para olhar. Basta um celular na mão e você consegue fazer esse flagrante quando chovia muito ontem. Aquela região vai conviver sempre com as cheias do Cachoeira. Pelo visto. A maré alta. De alguma maneira ela vai conviver. Pisque, chegamos ao final. Boa noite. Boa noite, Enio. Boa noite, Jorge. Boa noite. Boa noite, nosso amigo Maia. Boa noite, Ariel. Boa noite, telespectadores. Boa noite, telespectadores da TV BE e da nossa querida TV Cidade.
E vamos rezar aí para ver se o Jack não caia. E semana que vem Joinville está de aniversário. Vamos celebrar o aniversário. Vamos celebrar o de aniversário. Joinville. Muito bem. Quarta que vem, aniversário de Joinville. Obrigado pela companhia. Lembre-se que o programa fica disponível na íntegra no YouTube. Um grande abraço. Até semana que vem.